Olá, sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro. Nosso assunto hoje é esse livro aqui, ó. Meia Lua Inteira, a Constelação Mística de Carlinhos Brown, lançamento da Record. O autor é o Julius Widermann, mas quem vai falar com a gente hoje é ele, Carlinhos Brown. Oi, Carlinhos. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu queria começar falando sobre um livro sobre Carlinhos Brown. Você imaginava que ia ter um livro sobre a sua história? Não, não imaginava. Porque sequer teria uma história para começar. Nasci com adversidades gigantescas, mas o meu desejo e a postura de uma boa criação dos meus pais me trouxe até o dia de hoje a ponto de merecer um livro, no qual considero, e até falando com um autor, né, o fato de que a minha história é uma história que se confunde com a história do Brasil. Então, não é meritoso, não sou herói pelo que vivi e não tem status também para mim, e mais ainda, sem chorumelas e vitimismos, que não condiz com meu pensamento e não condiz com uma pessoa que se alçou abaixo da linha da pobreza para chegar no que chegou. E a gente precisa de ter verdadeiramente força e resiliência, né, para dirimir os causos que a vida termina te oferecendo. E aqui estou, né, em uma biografia de extrema confiança que tive com Júlio para fazê-la, e não está em uma sequência, né, linear, mas os capítulos e uma forma que ele fez condiz bastante com a realidade. Eu estou muito contente, né, de estar na Casa do Livro e com a editora Record, dando este passo, né, para que histórias como a minha também sejam inspiradoras para crianças e pessoas que queiram se compreender mais em um país tão novo, né, e que precisa se reencontrar ou encontrar-se, né, com o conhecimento, saber que legado o Brasil tem para o mundo. Pois é, falando nisso, nesse passado que se assemelha ao de muitos brasileiros, a infância pobre, você trabalhou muito para melhorar de vida. Nessas conversas com o Július, foi difícil você revisitar essas lembranças? Em nenhum momento, assim, porque eu não tenho rancor, né, de nada que vivi, e em nenhum momento isso me trouxe desprazer. Ao contrário, eu vejo tudo isso hoje ao longe com muita graça, né? De que passei e consegui passar. Agora, passei também por um desejo de que o que me formata no encontro de ser um educador é justamente para reparar o fato de que outros não precisam merecer, né? A gente, para ser feliz, não precisa sofrer. E é isso que um pouco o Meia Lua Inteira quer contar. Certeza. Agora, você acha que essa sua história em Salvador, no bairro do Candial, seu trabalho social, a timbalada, contribuiu de alguma forma para o sucesso que você tem com o público? Até por conta de toda a exposição que você tem na televisão, você tem uma comunicação muito forte, né? O público se sente identificado com você. Sim, porque um trabalho coletivo, ele alça voos, né? Os próprios protagonizadores terminam sendo é, cabais, né? E pontos de curiosidade das pessoas que querem saber o que é que está acontecendo, porque quando se fala na concretização de feitos sociais que aconteceu no bairro do Candial, tem gente que acharia impossível, né? E não é impossível. As mudanças sociais, elas não são impossíveis. E o que acontece com as mudanças sociais, que elas terminam uma e aparece uma nova. Então, se nós estamos em expiação num mundo como esse, é apenas estar pronto para as novas, né, as novas novidades que, vamos dizer, que os percalços sociais podem oferecer. Porque geralmente as glórias não aparecem, mas os percalços sim. E se a gente pode ajudar, isso é a melhor colaboração que você tem anti-violência, né? Diante da fome que o Brasil e várias partes do mundo possam oferecer. E nós estamos aqui, talvez para avivar que a gente desperdiça tanto,
e que com simplicidade a gente poderia resolver várias situações de inanição, de fome no Brasil. Agora, falando um pouquinho do título do livro, ele se refere à música que você compôs, que ficou conhecida, né, na gravação do Caetano Veloso. Por que que vocês resolveram usar o nome dessa música como título do livro? Ela foi um divisor de águas na sua carreira? Sim, Meia Lua Inteira foi um divisor de água na minha carreira. O meu primeiro título a ser gravado foi gravado nacionalmente por Cida Moreira, né? Depois Elba Ramalho, né? E aí, muito depois Caetano, né? Que deu uma proporção e chamou a atenção. Por quê? Porque eu já tinha outras músicas de grandes sucessos. Isso ali, não, como percussor do Axé Music, as maiores sucessos da época eram escritos por mim, de grandes artistas conhecidos, ou no estúdio eu terminava tocando nos discos, né? Uhum. Que gerou esse movimento. Mas Meia Lua Inteira ela foi uma música especial, porque ela nacionalizou um conceito, né, e uma forma de escrever muito acelerada para a época, né? Ao mesmo tempo esteticamente rural e urbano, né? E futurista, né? Com essas imagens e neologismo que Meia Lua Inteira oferece. Caetano percebeu, foi ele que deu o título, porque o nome da música era Capoeira Larará, inicialmente. É. E quando eu cantei para ele, ele disse: Como é que tem uma palavra dessa, Meia Lua Inteira, no meio da música, e ela é Capoeira Larará? Primeiro ele ouviu a música e se emocionou muito, como você disse: Menino, você está contando a minha história. E aí ele passou a contar a história dele, né? Para mim, naquele momento de emoção. Eu não imaginava que ele ia gravar, porque tinha havido uma gravação na Xé Music por Bel, com Chiclete com Banana. Mas era recente, devia ter 2, 3 meses. Já nem lançado ainda. E ele aí foi, gravou, e foi uma coisa tonteante. Foi lindo para mim, para Bel, para tudo, para a música como um todo. Né? Terminou sendo, né, uma base importante também para o que surgiria com força, que é o samba reggae, que surgiria depois com muita força, né? Que era o samba reggae. Foi a primeira música também que eu consegui trazer o timbal de volta, né? E a partir dali foi que eu busquei um outro tipo de ordem social dentro da minha comunidade, já que eu queria fazer uma escolinha de percussão e eu senti que era uma coisa muito a mais e que inclusive eu nem tinha essa capacidade para esse desenvolvimento. Chamei psicólogos, pedagogos, médicos, gente de pensamento para tentar uma espécie de organização social em um bairro sem água, luz elétrica, né, sem asfalto, um problema enorme de deslocação de terra, né, ou seja, desabamentos de terra, né, e com menores em conflito com a lei. Então, isso era uma dificuldade gigantesca para nós, um índice enorme de alcoolismo. E aí a comunidade toda, ciente, pegou isso e nós fomos juntos e conseguimos resultados fortíssimos juntos. Muito legal. Uma outra coisa que o livro destaca também, um de seus maiores feitos artísticos, que foi a indicação para o Oscar de melhor canção original em 2012, pelo filme de animação Rio, repetindo Ari Barroso, né, que tinha concorrido à estatueta pelo filme Brasil. Isso também marcou uma transformação na sua vida, na sua carreira? Sim, porque chamou a atenção de que nossa música tem um alcance, uma capacidade, né, de persparsar o Brasil, né, e interessar a outras fronteiras. E eu fiquei muito feliz. Tinha tido essa oportunidade ali no filme de Carlos Saldanha, e junto ao meu querido, ilustre, que eu também considero mestre, Sérgio Mendes, nós chegamos àquele feito. E foi notório todo o acontecimento. Só tinham duas músicas, então eu sou um co-Oscar daquele dia. E aquilo me fez entrar para a academia. Hoje estou como júri dos filmes, sobretudo na esfera, né, musical. Sou muito contente em fazer parte da academia, em ter
tido todos esses acontecimentos que só engrandeceram, né, a minha trajetória, só engrandecem a minha trajetória. Muito legal. E você vota então todo ano agora na academia, né? Desde que depois da indicação, você passou a votar. Sim, sim. Sim, isso foi importante, né? Porque abriu outras possibilidades e me conectou também, né, com a academia. E sou muito feliz que hoje, com uma nova oportunidade que eu estou tendo internacional, que é escrever para o. Que estou fazendo as músicas do Black Orpheus, do Orfeu Negro, Orfeu da Conceição, para Broadway. Um espetáculo que tem uma pré-exposição para estar em cartaz por 25 anos. Acho que isso influenciou também por essas de continuar ali. Isso, inclusive, pode me levar a um artista gold, né? Porque eu tenho indicações por Grammy, já ganhamos um Grammy até com Sérgio Mendes, no disco brasileiro, ganhamos, né, Grammy Latino, e eu ganhei outros Grammys indiretos, como Angelique Kidjo, com o Mara Portondo, né? O chamado Gremão, né? Que não é o Grêmio Latino, que inclusive tem a estatueta, só que eu nunca fui buscar. Eu vou a hora dessa pegar essas estatuetas todas, mas ganhei com o Mara Portondo, ganhei com Angelique Kidjo e com Sérgio Mendes, do Gremão. E no Grêmio Latino ganhamos com o Tribalista e o Carlito Marrom. Né? Então, vamos dizer que esses feitos terminam chamando a atenção aos os olheiros e pensadores. Agora, a atenção é ótima, né? Mas se você também não corresponde com a expectativa de quem o oferece a oportunidade, elas vão embora, né? E é o que eu faço, estudo, me esforço, né? E, sobretudo, nesse agora, fazendo esse trabalho, né, que compreende-se como um dos grandes e maiores êxitos de nós, né? Ali é uma geração linda, uma geração essa que também faz 60 anos de Bossa Nova, né? É uma responsabilidade gigantesca. Então, mais brasileiro do que nunca e mais agradecido do que nunca. Carlinhos, você tem uma previsão de quando que vai estrear essa peça na Broadway, esse musical? Isso é uma data que será dita por eles. O encaminhamento está sendo muito bom, as músicas que já foram feitas estão aprovadas e estamos aí trabalhando ainda em roteiro. Afinal, o compositor também é coautor do roteiro, né? Então assina a coisa junto com o autor. É muito sério o trabalho deles, eu estou muito feliz em estar participando disso. Tem sido uma experiência linda. E é claro que a data, a Broadway, é que fica responsável por dizer. Você falou do Tribalistas e a orelha do livro, inclusive é da Marisa Monte, né, que é uma grande amiga sua, além de parceira em várias canções, e ela escreve umas coisas muito bonitas sobre você. Uma delas ela diz que aprendeu com você sobre como estar atenta à intuição e às energias mais sutis, aos mistérios da vida e da natureza e, sobretudo, a manter uma troca intensa e generosa com o mundo. Você sente que passa isso para as pessoas à sua volta? Não, e sobretudo quando trata-se de Marisa, né? Eu sempre vejo Marisa como vejo Dandalunda, né? Acho que a gente exprime muito o que se é, né? Marisa, na verdade, ela é que é isso, né? Eu tenho um respeito enorme com ela, a considero, né, ela como uma senhora mestra, né? Ela está na linha de Nanã, de Dandalunda, de grandes pensadores, porque eu só fui para o lado de Marisa aprender. Essa mulher é muito grande, generosa, é uma super de uma percepção, né? E ela sempre empodera a mãe nas pessoas. É impressionante a presença materna de Marisa. Assim, né? Por mais que seja próxima, assim, a minha ídola, por mais que eu seja próximo dela, eu não consigo isentar a admiração e o respeito, assim, tudo que ela tem, assim, a devolver, né? Uma linda, ela é incrível.
Carlinhos, o livro tem um encarte de fotos também, tem umas fotos muito bacanas, assim. Você ajudou a fazer essa seleção das fotos que tem aqui no livro? Como é que foi isso, assim? Tem umas fotos de você, assim, pequeno, com a família. Usou bastante, porque tinha muitas fotos, e minhas fotos, assim, fotos e troféus ou troféus, e que se perderam em um desabamento que teve lá na minha casa. Então, isso é um pouco do que restou, né? Ou de pesquisas aí que Júlio fez, ou de umas coisas que minha mãe poderia ter e colocou. Mas eu perdi muito a minha referência fotográfica em desabamentos de terra no meu bairro. E isso foi que realmente sobrou. Carlinhos, para a gente encerrar, o que que você espera com esse livro? Eu espero que esse livro traga inspiração, né, de que na resiliência a gente pode adquirir cumes, né, e picos que jamais sonhamos. Mas eu tenho uma esperança maior e que foi que me tocou a começar a fazer uma biografia, que é o fato de eu ter um, um ancestral, um ilustre ancestral, que é meu trisavô, Teixeira de Freitas, né? Como ali com meu avô Bertolino, etc. E que, por sua vez, tem um papel internacional fortíssimo, e eu me identifico muito com ele, e ele não tem um reconhecimento devido ainda no Brasil. Ele escreve o Código Civil, né? Que depois Bevilacqua assume, passa a ser a grande referência para o Código Civil, e escreve o livro O Corte e Cortes, onde ele passa a ter um problema com a igreja, que o considera louco. E eu sempre digo assim, quem quer contratar um advogado louco? Ninguém. Mas a grande história dele está por se contar. Eu espero que depois desse livro, né, que se gere que a história dele venha para a tona, né, porque aí sim eu terei muitas outras coisas ainda para dizer que aí não estão, né? E ao mesmo tempo que as pessoas sejam resilientes com sua história. O fato de sofrermos não significa que vamos sofrer para sempre. Como também não somos 100% felizes. Mas precisamos esperar o tempo do ter e do oferecer às pessoas, né? E isso é importante, que o Brasil também passa a se a reconhecer, dentro da força, de que somos várias etnias em busca de virar uma só, que é a etnia brasileira, né, que está por acontecer, ela está se fusionando, que falam de miscigenação, etc. Né? Claro, essa compreensão, né, de que esse é um país que fala português, mas que tem milhares de línguas que continuam sendo faladas aqui. E muitas vezes ela aparece nas músicas, ela aparece no toque, ela aparece em uma onomatopeia, mas nós somos diversos e diversificados e precisamos nos compreender enquanto brasileiros dentro dessa história recente. E eu gostaria que isso inspirasse, sim, crianças, sobretudo crianças e pessoas em comunidades, né? Para compreender o quanto a nossa história é próxima e igual, e que ninguém está escapo de nenhuma incongruência assim, na vida. Temos muito a passar, e o passar é um grande ensinamento. Nós não podemos nos vitimar com as nossas histórias, mas buscar que o que doeu não aconteça com o outro e não aconteça nunca mais conosco. Certeza. Carlinhos, muito obrigada por esse papo aqui com a gente na Casa do Livro. Tá? Sucesso aí com esse livro maravilhoso da sua história. Muito obrigado à Record, né, a você e todos que estão empenhados, a Júlio, que foi que fez, a Andréa Mota, né, que também estava ali o tempo inteiro provocando que isso acontecesse. E aí tá, e vamos para frente, porque, gente, vai vir um filme aí, viu? Vai vir uma série que vai contar essa história, e ela está fortalecida pela Record, por Júlio e por todos nós. Muito obrigado. E para falar um pouco mais sobre esse livro, a gente conversou também com Júlio Wiedemann e você confere agora esse papo.
Essas conversas todas, a ideia era trazer os detalhes nunca revelados sobre ele também, né? E nesse livro, o livro conta um pouco dessas revelações, a vida dele que a gente sabe que não foi fácil. E dentre essas histórias todas conhecidas pelo público e algumas inusitadas, qual delas mais te impressionou? Nossa, excelente pergunta, né? Eu acho que tem uma coisa, né? Eu sempre falo uma frase, eu uso essa frase quase como uma marca registrada, porque eu faço, não existe genialidade sem obsessão. É, eu uso essa frase constantemente porque eu acho que é para falar exatamente dessa pessoa, do artista. Eu lido com artistas há mais de 20 anos, fazendo livros de diversas formas e tal, isso aqui. Então, é, me impressiona sempre a capacidade de ação dessas pessoas que não estão sempre, né, criando o novo. Elas, obviamente, dentro da sociedade, elas são pessoas um pouco malucas, assim, porque elas nunca aceitam o status quo e sempre estão tentando criar algo novo. O Carlinhos tem realmente, isso é uma coisa que me impressionou muito, tem essa força criativa o tempo todo. A gente estava fazendo uma reunião ontem, né, com o pessoal para falar do livro e tal, e ele estava na frente de um piano. Então, de vez em quando, ele acabava uma frase assim, ele tocava piano, entendeu? Aí ele finalizava o negócio aí tocando piano. E eu falei, gente, é incrível, né? E ele conversa. Tem caras que não para, né? Ele não para. Então ele tem essa mente, assim, que é uma coisa que mexe muito com as palavras. Ele estudou muito pouco na vida dele. Estudou, foi 7 meses para a escola só. Então ele é realmente um autodidata, né? Eu sou um dropout também, né? Eu não acabei faculdade, tá? Então eu comecei duas, tá? Não sei o que. Eu já falo abertamente, assim, que é o lado meu obscuro do meu currículo, mas não no sentido ruim, assim, no sentido de que eu entendo um pouco essa coisa de você tem que ser um pouco obstinado para você continuar aprendendo. E ele tem isso realmente no DNA dele. Esse é um lado realmente muito impressionante. O outro lado que eu acho muito impressionante é que ele foi um cara que, apesar de ter sofrido muito e batalhado muito e tal, ele conseguiu manter uma doçura na vida dele muito grande, assim. Ele nunca virou uma pessoa que fosse... Ele é um cara muito objetivo, muito direto ao ponto, né? Ele, como uma pessoa que... uma mistura entre músico e empresário, não sei o quê, porque ele tem a Timbalada, ele tem vários... empreendimentos, vamos dizer assim, além da carreira pessoal dele, mas ele continuou, ele manteve essa capacidade dele de se transformar também, e ele foi um músico, primeiro, eu diria, o primeiro de uma geração que não teve que sair da Bahia para dizer, não, porque lá no Rio eu vou fazer sucesso, isso aqui, não. Ele falou, vou ficar aqui. Mas não só ele ficou em Salvador, como ele ficou no Candial, quer dizer, a família continuou no Candial, mora no Candial até hoje. Ele transformou o bairro que ele morava, que é uma coisa muito rara, né? Imagina um jogador de futebol que veio de uma favela, você fala assim, não, eu vou continuar morando na favela, vou ter meus empreendimentos na favela, mas agora eu vou transformar essa favela num bairro. E hoje o Candial é um bairro onde todo mundo vai, né? Depois começou a fazer parte de música e tal. Então, isso realmente me impressionou muito, assim. Ter esta força depende de uma visão muito grande de longo prazo, né? E perseguir essa visão. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. E isso realmente é muito admirável dele. Muito admirável mesmo. Então, né, eu nutri também, de certa forma, uma admiração muito grande sobre esse ponto de vista. Não só pela música, mas por essa força. Mas, ô Júlio, desculpe te interromper aí, mas é Não, uma não, pergunta imagina. que tem a ver com o que você está falando. Como é entrevistar uma pessoa para uma biografia sobre ela, mas uma pessoa que tem uma cabeça que aponta para vários lados e que não tem um pensamento encadeado como um discurso mais estruturado ou convencional, uma pessoa que está o tempo todo girando. Como é que eram essas conversas? Porque você precisava dar um mínimo de, digamos, coerência para o leitor, né? Para o leitor final. Como é que você reprocessava essa coisa, digamos assim, entre aspas, caótica, porque não é caótica na verdade, mas, enfim, que parece caótica para os outros, né?
Não, mas eu acho que às vezes até, Rodrigo, ela fica caótica mesmo. É impressionante. Ela fica caótica porque ele entendia. O Carlinhos, a gente se encontrou a primeira vez, segunda vez e tal. Depois disso, ele entendeu mais ou menos o meu processo também. Então eu levava sempre gravador, né? Eu ando com 2 celulares já, não sei o que. Então eu botava um celular gravando, ou 2 às vezes, para ter um de backup, dependendo do lugar, se eu achasse que o som não ia ser bom. E eu levava, obviamente, um caderno de anotação, como um jornalista faria. Tal, disso aqui, né? Eu não me formei em jornalismo, mas eu trabalhei com muitos, então eu tive uma escola boa, assim, de bons profissionais. Então eu ia anotando, e aí eu falei, e muitas vezes na conversa a mente é o que você está falando, Rodrigo. A gente tinha que parar a conversa. Eu falei, não, excelente, Carlinhos, fantástico. Já anotei e falamos disso na próxima vez. Agora vamos voltar e tal. E aí a gente, né? Porque quando você está num processo, sei lá, tem um capítulo de parceria, que é um capítulo fantástico, ele colaborou com muita gente, e ele sempre foi uma pessoa que quis colaborar com gente nova para ele poder ir aprendendo. Então o método dele de aprender era fazendo. Mas obviamente ele fez isso em tantas instâncias que ele falava, não, mas é isso aqui. Aí ele depois ele se acostumou. Então ele falava assim, não, eu sei, vamos voltar lá naquele tema que a gente estava falando, que a gente continua aquela conversa. Então a gente... Você foi treinando ele também um pouco. de alguma maneira ou de outra, tem hora que ele olhava para mim, acho que eu fazia alguma cara meio estranha para ele, e ele falava assim, então não, claro, vamos voltar lá naquele ponto que aquela conversa estava boa também, vamos. E aí a gente voltava, não, e ele muito doce, tal, não sei o quê, então tem dia que a gente estava num hotel em São Paulo e a gente almoçava, não sei o quê. Então é interessante de ver o processo da pessoa, mas você vê que ela está o tempo todo, né, no meio de uma entrevista ele está falando, ele chama assistente para comunicar um negócio que ele acabou de pensar, não sei o quê. Aí tem hora que ele fala, Júlio, eu posso fazer até tal hora, depois eu vou malhar. Ele é um cara que cuida muito assim do corpo dele, tá, não sei o quê, tá, né? Porque ele precisa, o físico faz muita diferença, ele tem que ter essa. Aí ele, não, porque eu vou descer, eu vou malhar, você faz as suas coisas, aí depois eu volto, e aí a gente continua a entrevista aqui. Eu falei, tá tudo certo, não tem problema, entendeu? Então, às vezes eu ficava, né, 5, 6 horas com ele direto, e isso era muito bacana porque era muito aberto. E quando você tem às vezes esses tempos, até um vai entendendo o tempo do outro e a dinâmica, fica cada vez melhor, né? Tinha perguntas que eu ia fazendo específicas, mas o começo da entrevista é sempre assim, tá, vamos começar pela sua infância. Então tinha uma coisa um pouco cronológica, e conforme eu fui evoluindo, eu fui tentando colocar a agenda dos assuntos, assim, que eram interessantes de fato. Mas era isso, tinha dias que eram completamente caóticos, mas o interessante é que, como era a época da pandemia, eu fiz muita entrevista por telefone. Né, eu gravava tudo, sei que tal, mas eu não tinha como. Eu avisava, tô gravando, conversa, tal, não sei o que. Mas eu fiz poucas entrevistas ao vivo. No final, fiz Nelson Mota. E mais uma ou duas pessoas, mas o processo de entrevista, eu acho que ele é sempre um pouco caótico, assim, porque você fala de um monte de coisa, por isso que é importante gravar, porque depois, né, você transcreve aquilo e dali você acha as pérolas e tal. E o Ivo Meirelles, por exemplo, né, que foi presidente da Mangueira, que foi a última entrevista que eu fiz, eu fiquei ligando para ele. Isso para falar do caótico que você está falando, Rodrigo, mas para falar da verdade que não era só o Carlinhos que era caótico, eu estava entrevistando vários artistas, são quase todos caóticos, né? Então, tipo, isso é que é o mais divertido. E aí, o Ivo tinha que levar a filha no médico, e aí eu fiz a entrevista com ele do lado de fora do consultório, ele foi levar a filha no médico, assim, porque era o momento que ele tinha. Eu estava no Rio, ele também. E era um dia do jogo do Flamengo, ele estava todo vestido de Flamengo, não sei o que, tão preparado para ir para o jogo. Então é maravilhoso, né? Porque você entra no mundo, na verdade, deles, assim, de uma maneira muito... meio caótica também, né? Eu era uma pessoa interferindo no mundo, mais ou menos, da pessoa, assim. Mas aí você tira coisas muito boas, assim. Eu costumava dizer, assim, eu acho até que assim, os últimos 15 minutos das entrevistas são os melhores, porque a pessoa precisa de um tempo para relaxar, não sei o quê, e
para contar uma entrevista que foi super interessante, que é do Nelson Mota. Ele falou assim: Júlio, isso aqui eu não tenho muita coisa para falar do Carlinhos, isso aqui não. Eu falei: não tem problema, Nelson. Você tem uma experiência muito grande da música brasileira. Eu queria que você falasse só pra gente como é que o Carlinhos se insere dentro da música brasileira e tal. Ele falou: não, só tem uma história. Aí ele ia lá e contava: não, eu fui o primeiro cara que fez um contrato com ele de uma gravadora. Isso aqui. Aí contou que ele foi para Salvador, levou o presidente da gravadora, isso aqui. O contrato não deu certo, teve o plano Collor. São histórias que estão no livro. Mas assim, mesmo quando a pessoa às vezes achava que não tinha nada, entendeu? Esse é que é o caótico também, é a conversa, né? Você insistir no assunto. E aí dali vão saindo coisas. Aí ele falou: mas é isso, também não sei mais nada. Não, só tem mais uma história. E aí ele começava a mandar uma outra. Parece uma sessão de psicanálise, né? Quando você fala para o analista: olha, hoje não tenho nada para falar. Aí de repente você solta uma bomba. Entendeu? E é o negócio. Paulo Borges, por exemplo, que foi um que eu entrevistei pessoalmente também, né? Que faz São Paulo Fashion Week e tal, mas foi diretor artístico de 4 espetáculos dele. Era legal de ver que dentro da coisa caótica que você vai falar de música, não sei o que e tal, e tinha muita coisa que voltava pro tema do candomblé, pro tema da espiritualidade, do misticismo, não sei o que. Por isso que né, o título do livro, essa coisa da constelação mística e tal, tem essa constelação de várias coisas místicas e tal, né? E todo mundo ia falando dentro dessa coisa do caótico. Um tema caótico era sempre isso, que voltava, tal. O Paulo Borges falou, não sei quem falou, o Nelson Mota também falou, que o Nelson Mota falou: não, eu frequento né, terreiro desde 1973, lá no Gantuá, e aí eu conversei com o Carlinhos muito sobre isso. Então você conseguia, dentro das loucuras e tal, deixar as pessoas falarem de vários assuntos, depois era o meu trabalho organizar isso, né, dentro de lugares diferentes no livro. Esse foi um trabalho que foi muito legal de fazer também com a Marília Pessoa, que editou o livro desde o começo, e ela era muito boa também de pegar exatamente as partes e colocar onde que elas deveriam estar e tal, né. Aí o meu trabalho, com o Rodrigo, a gente sempre ficava brincando. Quando falei da Marília Pessoa, ele falou: não, graças a Deus você está fazendo com a Marília, porque ela vai dar uma ordem, porque é a primeira vez que eu escrevo um livro assim, né, de realmente cabo a rabo, texto, e eu venho de uma cultura muito visual, onde você tem textos mais curtos, que são mais fáceis. Então, eu tive que aprender a lidar com o meu próprio caos também, então, na verdade, resumindo. Essa edição super especial da Casa do Livro fica por aqui, com Carlinhos Brown, Júlio Wiedemann e Rodrigo Lacerda. Eu sou Simone Magno e no mês que vem trago outras novidades dos autores dos livros do Grupo Editorial Record para você. Um beijo grande.